Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A prof está com bastante saudades, espero que logo voltem as nossas aulas, mas enquanto não voltar, vamos trabalhar com videoaula, tá? É importante que vocês continuem estudando, mantenham a rotina de vocês, para que os estudos permaneçam em dia, combinado? Então, a prof vai fazer uma retomada de conteúdo com vocês sobre os números naturais e também sobre os números inteiros. Eu sei que muita gente já sabe, mas eu sei também que muita gente tem dúvida, então é importante para tirar as dúvidas, né? Quem já sabe, aproveita para reforçar o que já sabe, e quem não sabe, aproveita para aprender. Números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e contempla os números inteiros positivos. A reticências indica que ele está indo para o infinito. Então, esse conjunto, ele contempla o zero e é sempre representado entre chaves. O conjunto dos números naturais, precedido de um símbolo aqui, ó, esse símbolozinho aqui, asterisco, ele indica que o zero é excluído. Então, quando eu tenho esse N e o símbolo do asterisco, indica que o zero não faz parte do conjunto. O conjunto dos números naturais, ele é formado por todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, e é representado pela letra N. Reunindo os números inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero, nós obtemos a sequência dos números inteiros. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, 4. A reticências indica que ele vai para o infinito. A sequência dos números inteiros forma o conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é Z. Então, aqui eu coloquei uma representação com o sinalzinho de mais nos inteiros positivos e coloquei aqui uma representação do conjunto sem o sinalzinho de mais. Então, o sinalzinho de mais ele não é obrigatório no conjunto dos números inteiros, ok? Note que todo número natural é inteiro e que há infinitos números inteiros. Presença dos números inteiros no dia a dia. Então, nós temos a presença nos termômetros. A prof já havia comentado isso com vocês em sala, quando nós medimos temperaturas, né? Temperaturas positivas, temperaturas negativas. Também em saldo bancário. A prof já falou para vocês que nos extratos, né, dos bancos aparece o sinal de mais quando é um saldo credor, sinal de menos quando é um saldo devedor. Quando você está devendo, aparece o sinalzinho de menos. Ou quando ele desconta alguma conta que você pagou, no seu extrato aparece o sinal de menos, ok? Quando nós fazemos a medição de altitudes e profundidades, né, as altitudes, elas são representadas com o sinal de mais e as profundidades com o sinal de menos. Também quando vamos fazer pagamento de compras, né, a prof também fez alguns exemplos em sala com vocês. E tem outras situações também, mas é bem importante conhecer a presença dos números inteiros no cotidiano. O conjunto dos números inteiros, né, então, a prof já havia falado, é representado pela letra Z. Nós temos aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, é representado que nem os números naturais, entre chaves, com reticências. Então, o zero divide os positivos dos números negativos. O Z+, ele contempla apenas os inteiros positivos, o Z- apenas os inteiros negativos, e o Z, com o símbolozinho do asterisco, ele exclui o zero, ok? Os números inteiros, eles são representados na reta numérica. Então, nós temos aqui uma reta numérica, e essa reta numérica, ela tem seta para os dois lados. Isso indica que ele vai para o infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. O zero, ele divide os inteiros positivos dos inteiros negativos. A reta numérica, pessoal, ela além de aparecer na horizontal, ela também pode aparecer na vertical, tá? Então, é bem importante saber isso também. Nós vamos fazer os exercícios da página 30, lá da apostila. Então, quem está com a apostila aberta, já abre lá na página 30. Quem não está com a apostila aberta, abre a apostila depois na página 30 e verifica o exercício, ok? Então, nós temos lá, ó, localize na reta numérica os pontos indicados na tabela. Então, esse exercício aqui é o exercício número 1. Nós temos lá uma tabelinha
ok? Onde nós temos alguns pontos representados por letras maiúsculas e os números inteiros correspondentes a cada ponto. Então, nós vamos ter que reconhecer onde estão esses números, né? Onde estão esses pontos aí na reta numérica. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, a reta numérica, ela já veio para nós com esse pontinho preto aqui, ó, que é o P. Então, quando eu sei onde está o zero, já fica fácil, porque aí eu já sei identificar os próximos pontos. A partir do zero, então, eu tenho os inteiros positivos e antes do zero eu tenho os inteiros negativos. Então, fica bem fácil. Olha só, 0, 1, 2, 3. Então, o ponto K é o 3. 4, 5. Então, o ponto E, 5. Para a esquerda, então, eu tenho lá, ó, menos 1, menos 2. Ponto C, menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5. Então, ponto A, menos 5. Menos 5, menos 6. Então, ponto B, menos 6. Olha lá, que a prof já colocou todos os numerozinhos na sua sequência. Então, para localizar pontos na reta numérica, é importante primeiro localizar o zero. Quando você localiza o zero, não tem segredo. Aí você já sabe onde estão os demais pontos, ok? Próximo exercício é o exercício de número 4. Com base na reta numérica, julgue cada afirmação escrevendo V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos uma reta numérica que vai de menos 7 até 7. Só que é importante lembrar, né, quando nós trabalhamos com reta numérica, é importante lembrar isso aqui, ó, né? Antecessor são os números que vêm antes. Sucessor são os números que vêm depois. E consecutivos significa que os números estão em sequência. Com base nisso, nós vamos responder, então, as perguntinhas que estão aqui no exercício de número 4. Primeira pergunta diz assim: o antecessor de menos 3 é o menos 2? Quem que vem antes do menos 3? É o menos 4. Então, ela é falsa. O sucessor de 2 positivo é 3 positivo? Quem que vem depois do 2? 3 positivo. Então, ela é verdadeira. Os números 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Eles são consecutivos? Não, não estão em sequência, né? Porque depois do 2 vem o 3. Então, na verdade, eles não são consecutivos. Portanto, essa alternativa é falsa. O antecessor de menos 6 é o menos 7? Quem que vem antes do menos 6? É o menos 7? É o menos 7. Portanto, ela é verdadeira. Os números menos 5, menos 4 e menos 3. Menos 5, menos 4 e menos 3. São consecutivos? Sim, são consecutivos. Então, é verdadeira. O antecessor do menos 1 é o 0? Quem que vem antes do menos 1? É o menos 2. Se é o menos 2, é falsa. O sucessor de menos 6 é o menos 5? Quem que vem depois do menos 6? É o menos 5? É o menos 5. Então, ela é verdadeira. É importante dar uma olhada nesse exercício com calma novamente depois, para vocês fixarem bem esse conteúdo, tá? De antecessor, sucessor e consecutivo. Nós vamos fazer agora o exercício 6 da apostila, página 31. Esse exercício ele caiu na prova Brasil, ok? Nós já fizemos em sala, mas vamos refazer. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Então, nós temos uma reta numérica, ela está um pouquinho apagadinha aqui, mas ela tá indo sempre, ela sempre pula um númerozinho. Então, olha só, menos 9, menos 7. Então, já deu para nós uma dica, que está pulando um número. Então, menos 9, menos 7, esse aqui não pode ser o menos 6, o próximo seria o menos 5, e assim por diante. Então, agora, com base nessa informação, nós vamos responder as alternativas. Com base na figura, e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius estará localizado aonde? Então, vamos pensar o seguinte: se aqui é menos 9, aqui é menos 7, aqui é menos 5, aqui é menos 3, aqui é menos 1, aqui é 1, então quer dizer que o zero está aqui, ó. O zero está bem aqui, entre o I e o J. Então, é só olhar as alternativas que correspondem a essa informação. Sobre o ponto M, não. Entre os pontos L e M, não. Entre os pontos I e J,
Sim, então a alternativa correta é a letra C. Vamos falar um pouquinho agora do módulo de um número inteiro. Por que é importante entender bem certinho esse conceito de módulo? Porque módulo é um conteúdo que se estuda lá no ensino médio também, tá? Então, é bem importante entender esse conteúdo para não ter dificuldade lá na frente quando for estudar as funções, ok? Considere os pontos A, M, P indicados nessa reta numérica. Então, o ponto M corresponde ao menos 4, o ponto A corresponde a 0 e o ponto P corresponde a 3. Então, perceba o seguinte, que a partir do 0, nós temos daqui até o ponto P, no caso do 0 até o número 3, do A até o P e do 0 até o 3, nós temos 3 unidades. 1, 2, 3. Do 0 relacionado ao ponto A até o M, né, ao menos 4, nós temos 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4. Então, com base nessas informações, vamos ler essa partezinha aqui, ó, que é bem importante. Na reta numérica, podemos determinar a distância de qualquer ponto em relação à origem. Observe que o ponto P está a 3 unidades da distância da origem, representada pelo ponto A, que é o 0. O ponto M, por sua vez, está a 4 unidades de distância da origem. Então, olha só, eu sempre vou me basear pela origem, tá? A origem é sempre o 0. Então, eu posso dizer o seguinte, que do 0 até o 3 são 3 unidades, ou do ponto A até o ponto P, 3 unidades. Do 0 até o menos 4, ou do ponto A até o ponto M, eu tenho 4 unidades, ok? A distância entre qualquer ponto e a origem da reta é chamada de módulo, ou valor absoluto do número representado pelo ponto, ok? Então, o módulo, ele também tem esse nome, valor absoluto. Se no exercício aparecer assim, determine o módulo do número menos 2. Então, você vai pensar o seguinte, a distância do menos 2 até a origem. Se ele disser assim, determine o valor absoluto do número 4. Então, é a distância do 4 até a origem, ok? Então, se ele falar módulo ou se ele falar valor absoluto, vocês sabem que é a mesma coisa. É sempre a distância do ponto até a origem, até o 0. O módulo de mais 3 é 3, pois é a distância do ponto P até a origem. Já o módulo de menos 4 é 4, pois a distância do ponto M à origem é 4. Podemos indicar o módulo ou valor absoluto de um ponto com 2 barrinhas verticais. Então, por exemplo, quando eu quero saber módulo, quando eu vou trabalhar um exercício que envolva módulo, ele sempre vai estar representado por esse símbolo, ok? Por exemplo, ali, ó. Qual que é o módulo de mais 3? Puxa, do 3 até o 0 são 3 unidades, então o módulo de mais 3 é 3. Qual é o módulo de menos 4? Menos 4 até a origem são 4 unidades, então é 4. Qual é o módulo de 0? Puxa, módulo de 0 não tem distância, então é o próprio 0, ok? Então, nós vamos fazer o exercício 4 da apostila da página 32. Novamente, quem não abriu ainda, pode abrir depois, ok? Mas, se quiser pegar a apostila para abrir, é importante. Qual é a distância entre os pontos que correspondem aos seguintes números? Então, o exercício 4 da página 32, ele pergunta lá, qual que é a distância entre os pontos que correspondem aos seguintes números? Então, a distância do menos 13 e 4, são quantas unidades do menos 13 até o 4? Então, você tem que pegar uma reta numérica para identificar, são 17 unidades, né? Menos 13, então você vai começar a contar, menos 12, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, tá? Então, vai lá, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Cada númerozinho que você conta é uma unidade. Letra B, do 0 ao 18. 18 unidades, então esse é bem tranquilo. Do menos 5 e 1, 6 unidades. Entre o mais 10 e o mais 9, 1 unidade. Entre o menos 30 e o menos 7, 23 unidades. E entre o menos 50 e o mais 50, 100 unidades. Então, é só contar na reta numérica quantos números tem no intervalo entre eles. Aí, vocês já sabem bem certinho a distância, né? Que é a mesma coisa que módulo.
Atenção às atividades, isso é bem importante, tá? Lista de exercícios, ela será enviada em anexo para vocês no WhatsApp. Os gabaritos serão enviados em anexo no WhatsApp para correção também, tá? Então, caso vocês tenham dúvida ali em relação a algum exercício que a prof vai anexar no WhatsApp, a prof faz um vídeo daí resolvendo esse exercício para que vocês não tenham dúvida, ok? Até a próxima aula, então, pessoal. Até a próxima aula.